Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, quem vem é um ouvinte que já é conhecido aí pelos próprios ouvintes do programa. Ele que também tem um canal. E hoje ele vem contar sobre o rastro de violência que envolve seus amigos e como foi que ele conseguiu escapar de toda essa história de drogas e violência. Hoje quem vem é o nosso amigo Ruger. Fala, Ruger! Boa noite, Hernani. Boa noite, ouvintes. Tudo ótimo. Vamos para contar aí uma boa história. Duas boas histórias, né, de vida. Ruger, antes da gente começar a falar, por favor, muitas pessoas não sabem, você tem um canal onde você conta relatos da sua vida, você faz gravação das suas caminhadas, reflexões. Por favor, qual que é o nome do canal? Vai estar na descrição para o ouvinte poder pesquisar, para o ouvinte poder ouvir, se inscrever. Fala um pouco sobre o seu canal antes da gente entrar na história, por favor. Perfeito, obrigado, Hernani. O meu canal é bem simples, o nome é Ruger Podcast. E ali, na verdade, eu falo de um monte de assuntos, desde Red Pill, carro, relatos, filosofia, é bem variado. Falo sobre livros também, e quem quiser acessá-lo será bem-vindo. Sugestões também, com certeza, serão bem-vindas. Como é que foi o ambiente que você cresceu e a escola que você estudava? Como que era escola pública e se tinha... Como é que foi para você lidar com as drogas? Conta um pouco pra gente, dá um panorama de como era o ambiente que você cresceu, por favor. Hernani, é bom que você perguntou isso, porque na verdade, até eu nem o objetivo nem é falar sobre mim, perfeito, mas é bom para situar o pessoal no tempo e no espaço. E na verdade, a primeira história, né, tem um personagem ali que é um cara real, que existiu, que já faleceu, inclusive, e na verdade, ele é meio que secundário nessa história, porque o que mais importa é o ambiente e a época na qual ele foi criado, na época, inclusive, na qual eu fui criado também. Eu nasci ali no início dos anos 80, e esse primeiro personagem, que é o Joãozinho também, e a gente é praticamente da mesma geração, que o pessoal chama de geração X ou Y, tem uma discordância aí. Eu acredito que acho que a corrente predominante é que seja a geração X, né? Como é que eu posso dizer, cara? A minha geração, ela virou adolescente, aí se desenvolveu do meio para o final dos anos 90, e foi uma geração, foi um ambiente onde a questão da droga estava muito presente. Eu posso dizer que mais da metade, com certeza, da minha geração experimentou, usou drogas, e foi uma coisa muito forte naquela época. Mas assim, foi muito forte, mas também porque aquela época era diferente de hoje. Não que não tenha muito jovem drogado, mas o que era diferente? Para você ter uma ideia, o pessoal começou a usar celular, foi 98, assim, ser mais a ser mais vendido, a se espalhar mais, foi entre 98 e 99. E nessa época, eu e minha geração, a gente já estava embalada, já tinha a turma do bairro, a gente já estava assim, se desenvolvendo, aquela coisa, aquela fase áurea da adolescência. E eu falei do celular porque era um mundo completamente diferente. Para começar, essa minha geração, ela é filha da geração dos boomers, perfeito? E como o pessoal sabe aqui, os boomers tiveram muitos filhos. Então tinha muito jovem naquela época.
tinha eu me lembro quando eu era criança, tinha muita criançada. Na minha rua era uma galera para jogar futebol, tudo que campinho, e juventude também, ao contrário de hoje, que a gente vê menos jovem e criança na rua. E outra coisa, era uma época muito mais livre. Por que era uma época muito mais livre? Porque a cultura era diferente, o pessoal aquela juventude era mais rebelde, e um exemplo que eu falei, não tinha essa coisa do celular, estava começando, porque o celular, rede social, de certa forma, é uma maneira de controle. Não tinha tanta câmera na rua. O policiamento era mais fraco, tanto que aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, que é onde ocorrem essas histórias, eu me lembro que a polícia andava de Vectra. Você lembra do Vectra, aquele 2.0? Lembro, sim. Entendeu? E eles não tinham menos viatura, tinha menos policiamento. E outra coisa, a nossa geração, a gente era mais rebelde. Por exemplo, era comum a gente ficar ali 10, 15 na rua, o pessoal ali fumando, bebendo, e voltar da balada a pé. Claro que tinha violência naquela época, óbvio, mas o pessoal era mais de aventura. E outra coisa, era uma época mais livre porque não tinha tantas essas leis malucas que tem hoje. E eu acho que o maior exemplo é a questão da balada segura. E eu me lembro quando eu fui ter carro, já início dos anos 2000, no primeiro carro, era comum eu, meus amigos, a gente ir pra balada. Aqui a gente chama à noite, mas o pessoal vai entender balada. Era comum a gente ir tomando cerveja no carro. Eu saí da garagem já com uma long neck, com um latão. E como eu te falei, tinha muitos jovens, tinha muita juventude. Então o cara tinha o grupo do colégio. O mais forte era o grupo do bairro. Tinha mais de um grupo no bairro. Eu acho que eu conheci ali entre 30 e 40 jovens. Idade entre nós variando muito pouco. E claro que na festinha ia ter cerveja. Ia estar na rua, ia ter cerveja. E outra coisa sabe, eu tava pensando, né, é difícil explicar essa época do fim dos anos 90. Eu até fiz vídeo sobre isso no meu canal, porque sei lá, a limitação da língua envolve muita coisa de impressão, de sentimento, que só quem viveu, quem estava lá pode dizer, não tem como exprimir totalmente. Mas eu posso dizer isso, que era uma época muito mais livre. E um outro ponto que eu ia te explicar era a economia. A gente estava assim ali no começo para o meio do Plano Real, e ali 94 para adiante um dólar valia R$1. E tanto que, eu não sei se você pegou um pouco disso, começaram a importar carro, o Mustang, Eclipse, jogador de carro de futebol. Você lembra do Eclipse? Lembro. Você era playboyzinho, Ruger? Você era playboyzinho, riquinho? Pode falar a verdade, fala a verdade mesmo, assim. Não, cara, não, assim, eu sempre fui classe média, tanto que, claro, teve alguns momentos que foram um pouco melhores ali, mas durou pouco, tanto que eu sempre andei de ônibus a minha vida inteira. O bairro onde eu morava era classe média, parte classe média baixa. Isso até é interessante, porque nos anos 90 começaram a fazer esses condomínios bem altos, sabe? Que já tem garagem, porteiro, playground. Foi nessa época que começou, porque foi uma época de muito crescimento econômico. E por que eu falei em economia? Porque o pessoal tinha muito mais grana, os pais. Então, eu me lembro uma vez que eu tinha 17 anos, eu fui pra uma balada, eu fui com um pouco mais de R$30 no bolso. Eu fui de táxi, era mais ou menos longe do meu bairro, e nessa balada só entrava menor praticamente. Eu me lembro que eu fui sozinho, e aí na fila eu já encontrei uma galera aqui do meu bairro. A gente estava entre uns 20 mais ou menos, homem, mulher, e para ter uma ideia, era aquela época do pagode, que tocava molejão, o grupo Soweto. Você lembra disso? Lembro. Dessas músicas? O Soweto era do Belo. Exatamente. Mas por que
Mas explica uma coisa, se você é classe média, por que a droga tava tão presente no seu meio? Por quê? Por qual motivo? Isso aí é interessante porque, na verdade, esse programa é um pouco parecido, vai ser um pouco parecido com Só Droga. Naquela época, a droga... Hoje eu reconheço que é mesmo. Naquela época, a droga estava muito disseminada na classe média e classe alta, entendeu? Também porque tinha muito dinheiro sobrando. No meu caso, ali, dos meus amigos, o principal era a maconha, entendeu? Então era barato. E o pessoal tinha grana. E é aquela coisa, eu acredito que a explicação, porque tinha... o principal, assim, 90% era maconha. Cocaína era muito pouco, era exceção. E aí, por causa dela, a gente vai entrar na primeira história, que é o primeiro personagem. Mas era uma moda, era uma coisa da rebeldia da juventude, entendeu? A questão da maconha, do álcool, de estar loucão na festa, da viagem. Tanto que a gente começou a fazer festa era com 16, 17. O pessoal começou mais ou menos cedo, era tudo menor. E a explicação é essa, porque era uma moda que tomou conta da... Tanto que eu me lembro que isso aí tudo se passou em Porto Alegre, né? Até o Ratão pode confirmar isso facilmente. Aqui tem muitos parques e quase todos os parques tinham uma parte que tinha 50, 100, uns 50, vamos dizer, mais correto, jovens fumando maconha. Hoje não se vê mais isso. Porque, como eu disse, tinha muita gente jovem. Isso era na parte mais central, Zona Sul, Zona Norte. Por exemplo, aqui a gente tem o Lago Guaíba, né? E tem mais ou menos tem para a Zona Sul, ali tem partes que é meio praia, embora o lago esse é muito poluído, não tem como entrar. E ali eu ainda tem hoje, só que é menos, tem uma parte que tem uma rua sem saída que termina com construções assim bem antigas, de mais de 100 anos, tipo, parece um muro detonado do tempo do Império. É um lugar muito bonito, sabe? E eu me lembro que no fim dos anos 90, no início dos anos 2000, o pessoal, a juventude, tudo ia de carro e tudo a pé, e tinha mais de 100 jovens ali fumando maconha a céu aberto, sabe? Durante a tarde. Para a polícia poder levar todo mundo, tinha que chegar com 5 camburão. Mas você então, fazia parte disso? Sim, por pouco tempo eu fiz parte disso. Acho que 2 anos eu fumei maconha, assim. E aí que a gente vai entrar na primeira história, que é a história do Joãozinho. Claro que não é esse o nome dele, né? Ele era do meu bairro, né, que era um bairro classe média, e ele era conhecido, tinha estudado na mesma escola que um grupo de amigos meus, e eu conheci mais ou menos ele no final da vida. Ele era um pouquinho mais novo que eu, tá? Perdão. E eu conheci ele já estava muito louco, e acho que 1 ou 2 anos, acho que nem 2 anos ele já morreu. O que eu posso falar do Joãozinho? É curioso, sabe, porque ele é praticamente da mesma geração que eu e de toda aquela galera ali. E antes de começar a falar contigo, Hernani, eu me lembrei de uma frase. Tem um filósofo famoso, um espanhol, Ortega y Gasset, não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele tem uma frase famosa que é assim, você vai pensar e vai ver que é verdade. A frase é: o homem é ele e suas circunstâncias. Pensa bem. Por que eu falei dessa frase? Porque eu, o Joãozinho e os outros, a gente praticamente vivia nas mesmas circunstâncias, entendeu? Mas ele teve um fim trágico, né? Então, quer dizer, as circunstâncias é o meio, então não é só o meio, né, que faz o homem, que faz o cara. E o Joãozinho, ele era um cara, usando a linguagem do pessoal de hoje, ele era um cara muito magro. Ele era um cara
Ele era baixo, entendeu? Baixo e magro. Mas por Não que? dá pra Era dizer que craque, era pó? O que que era o negócio dele? Não, era a característica física dele. Ele era baixinho e magrinho. Ele até tinha um cabelo meio comprido, assim, no ombro, né? Mas ele não era um cara, não podia dizer que era um cara feio, assim, que ele era um lixo. Ele era baixinho e magrinho. Não sei se ele tinha baixa autoestima por isso, né? Que ele estava entre os mais baixos do pessoal, baixos e fracos, né? E depois, na segunda história, isso meio que essa característica física se conecta. Eu me lembro que ele era amigo do pessoal que eu conhecia, porque tinha uma praça no bairro, uma praça grande, e nessa praça tinha uma cancha de futebol, e o pessoal ia fumar maconha ali, né? Inclusive eu. E ali todo mundo sabia, juntava uns 15, 30 para fazer isso. Ali era o principal ponto do bairro, todo mundo sabia. E ele morava praticamente do lado dessa praça. E ele... Quando eu vi esse cara e me falaram, aquele cara leu o fulano, o Joãozinho, já me disseram, esse aí tá na farinha, esse é um baita cheirador. Então, ao contrário de mim e dos meus amigos, que era só baseado, ele já tava fundo na coca, quando eu conheci, entendeu? Certo. Aí Então que a parada dele era pó. Exatamente, ele era cheirador. É o que me disseram, aquele ali é um baita cheirador. E aí é uma coisa que eu notei naquela época já. Como eu falei, acho que era 5, não chegava a 10% do pessoal do meu grupo, que era grande, que era da farinha. E eu notava naquela época que o pessoal era bem diferente, o efeito era muito mais forte, o pessoal era mais paranoico, era mais nervoso. E logo que eu vi esse Joãozinho, eu já vi que pelo olhar, pela maneira de se portar, que ele era o mais, vamos dizer assim, sequelado de todos. Não é? E eu percebi que o efeito era muito mais forte. Depois o cara vai estudar, fala com médicos, anos depois me disseram que o efeito realmente da cocaína é muito mais devastador, é muito mais agudo. E foi o caso do Joãozinho. Ele... eu me lembro que eu vi ele algumas vezes naquela praça. Aí uma vez ele passou e um dos conhecidos comentou: puta merda, o fulano foi visto esses dias de manhã carregando a TV. Ou seja, ele foi vender a TV por droga, né? Eu não conhecia a família dele, Ele não tinha sei quantos como é que era. anos? Naquela época eu tinha acho que 18, 19. Ele era 1 ou 2 anos mais novo. Nossa, mas ele novinho assim já tava vendendo as coisas de casa, cara? Caralho. Ele era muito louco. Toda a nossa geração foi muito louca, mas como eu falei, a questão da farinha era a minoria. Né? Tem outros casos aí que são outras histórias. E aí eu sei que deu o quê? Alguns meses, eu acho. E aí eu tava nessa mesma praça, até a gente não tava fazendo nada de errado. Acho que a gente ia jogar futebol. Aí chegou um conhecido, que até era mais, tinha estudado junto, era mais próximo do Joãozinho, e falou: puta merda, o fulano morreu, overdose. E eu, caralho, o cara novo, ele foi muito fundo. E como eu não tinha intimidade com o Joãozinho, esse eu não me importei muito, sabe? Mas eu vi que esse meu... Não, porque eu conheci só de falar algumas vezes. Aí, não fui no velório. Eu não era próximo dele. Até é que a cidade é grande, o bairro é grande, as coisas o pessoal não era tão próximo a esse ponto. E eu me lembro que uma vez eu conversei com ele nessa mesma praça, e eu vi que ele estava nervoso. E aí o Joãozinho esse disse, bom que você falou agora, isso eu me lembrei, ele: cara, você não tô sabendo, a polícia tá matando drogado agora. E claro que era paranoia, óbvio que eu não tava fazendo, a polícia não tava fazendo isso, não teria sentido, né? E eu disse: não, claro que não. Mas aí eu fiquei olhando, eu vi que não adiantava nada, que ele tava muito louco. Mas aí esse amigo comum falou: o cara morreu, e esse meu amigo ficou bem sentido, né?
E aí depois eu fui saber mais tarde, talvez, porque esse amigo em comum que me contou a história já estava meio na farinha também. E aí eu fui saber depois, né? Embora esse segundo cara que contou a história se recuperou. E Como é que era na eu sua acho casa, depois que o cara começava a usar drogas, seus pais ficavam na marcação? Como é que era? Ou era liberado? Nunca atrapalharam? Como é que não, era? não, nunca foi, cara. Até tive incomodação com isso, mas eu não fiquei muito tempo nessa. Foi mais ali, naquela época da juventude rebelde, 17 até uns 19. Até porque, assim, ao contrário da maioria dessa galera aí da minha turma, eu nunca parei, assim, por exemplo, de estudar, entendeu? Então, era um negócio que não atrapalhou a minha vida, a funcionalidade da minha vida. Era mais a questão do grupo, de lazer, entendeu? É, eu falei do negócio da farinha, dos outros caras. Eu tinha amigo, por exemplo, que era todo dia de fumar maconha. E não era o meu caso. Era uma coisa mais recreativa. Então a minha vida, eu não podia ser muito cobrado, porque a minha vida, ela continuava, eu estava indo para frente, entendeu? Ao contrário de outros ali, que é o caso desse Joãozinho, que, pelo que eu entendi, ele já estava naquela de que a vida dele era só isso, entendeu? A vida dele era só o consumo da farinha. E então eu me escapei bem dessa, porque a minha vida não parou. Eu também já treinava, já fazia musculação, e, e na verdade a questão de fumar baseado era um apêndice da minha vida, porque eu estava estudando, eu entrei cedo para a faculdade, e aí eu ia para balada, eu treinava, e então eu tinha o que fazer na minha vida, né? E os outros também, o pessoal também fazia festa, alguns estavam estudando, faculdade até foi minoria no grupo, nosso grupo que era grande. E como é que eu vou te dizer? Aí o cara estudando, já convivendo com gente mais adulta, vendo como é que é a vida, o cara já meio que amadurece, já vê que começa a pensar aquela coisa, o que eu vou fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que como é que é o estudo, aqui isso tudo tá difícil, entendeu? Aqui eu tenho que me focar mais. O cara vai mudando aos poucos e sai fora disso aí. E embora na faculdade eu tenha visto muito questão de droga, sabe? Na faculdade tinha bastante. Pessoal de 20 e poucos, até 30. Como eu te falei, foi uma geração muito envolvida com droga. Eu me lembro que até que o nosso amigo Viriato, ele dizia que o símbolo da geração X era o Kurt Cobain, da minha geração. Ruger, além desse seu amigo que você perdeu, que é esse conhecido que você perdeu para as drogas, você disse que você tem uma outra história também de um amigo seu que você perdeu que marcou você. Como é que foi a outra história? Não, a outra história, ela é mais recente, e essa outra história, desculpa, eu acompanhei muito mais, porque esse cara, ele foi meu vizinho por muito tempo. E esse cara, eu vou chamá-lo de Cabeça, né? Não vou dizer o nome dele, claro, também é um personagem real. Ele teve um monte de apelidos, e uma conexão que eu faço com a primeira história é que fisicamente ele é parecido com o Joãozinho. Ele também ele era né? O Joãozinho morreu, ele não. Esse segundo cara, o Cabeça, ele é baixo e magro, tá? Eu me lembrei um pouco daquela coisa, acho que até eu não completei a primeira parte, foi mal. Eu falei dessas características físicas, o pessoal muito agora aqui no nosso meio fala coisa de incel, beta, mas olhando o passado com esses olhos do nosso meio de hoje, eu acho que faz um pouco sentido, porque assim, o Joãozinho nem tanto, mas o Cabeça, que é o segundo personagem, dá para ser classificado com certeza como incel, porque ele é um cara muito feio, ele é um cara baixinho, magrinho, cabeçudo, e ele não teve essa pedida, mas com certeza ele poderia ter sido chamado
daquele boneco do Senhor dos Anéis, o Gollum. Porque ele era muito feio. Sim, ele era parecido com o boneco, cara. Muito feio, muito feio. Por que eu falei essa porra, cara? Esses dois caras, assim, eu acho que essa questão física meio que, principalmente o Cabeça, que é o segundo personagem, influenciou em baixa autoestima. Eu acho que isso levou um pouco os caras pra droga, entendeu? Porque a gente vê muito nos ouvintes aí, claro que eu e você, a gente já tá longe disso faz tempo, mas é uma coisa comum na adolescência. O cara, uma vez me disseram como é que é, diz que se chama o luto do corpo. Você já ouviu falar nisso, Hernani? Não, o que que é isso? O luto do corpo é o seguinte, é a adolescência, o cara é assim, ele perde o corpo de criança e o corpo dele tá virando adulto. Quer dizer, não completo, vai ser com uns 20, né? Principalmente o homem, a mulher, o corpo dela amadurece mais cedo por causa dos hormônios, ela é tudo mais cedo. Mas ao mesmo tempo que o cara tem o luto, isso é a explicação da psicologia, né? Ele tem o luto de não ter o corpo de criança, ele tem que aceitar que ele vai ter aquela altura, aquela conformação física, entendeu? Ele perde o corpo de criança e ao mesmo tempo tem que aceitar que aquele corpo que a natureza deu para ele, entendeu? Que ele não vai ter 1,90 m, que ele não vai ser o Schwarzenegger. E eu acho que tem a ver um pouco com esses caras, porque, de certa maneira, eles levavam desvantagem no aspecto físico. Em muitos casos, a droga entra na vida do adolescente porque ele quer ser popular, porque ele quer sair com as gatinhas, porque ele quer ser ele quer chamar atenção, ele quer se destacar, ele quer virar o popular. E aí nessa bobeira em que o jovem é trazido para o mundo das drogas e dali ele não sai mais. Você também enxerga essa ligação? O menino, você lembra de que às vezes o menino queria se destacar, ele queria às vezes aparecer para as meninas e era aí que ele era tragado para esse mundo? Sim, concordo 100%. Claro que não é só isso. Eu acho que nada da vida é uma causa só, são várias causas que concorrem. Mas isso de ser popular, de ser o cara, sem dúvida. Até para mim, assim, teve um pouco também. Para mim foi mais a questão do grupo, do qual eu já estava inserido, mas teve um pouco disso também. Mas cada caso é um caso. Eu acredito que do Joãozinho e do Cabeça foi mais, porque o meu caso, assim, eu não era e nem sou o cara, mas eu sou uma pessoa normal, tenho altura normal, até eu tinha uma aparência legal quando eu era mais novo. Por exemplo, eu me lembro, a primeira namorada eu tinha 14, ela tinha 16, era uma loira de olho azul, e meio que ela chegou em mim, entendeu? Não tô me gabando, eu não sou o cara, não estou bem longe disso, mas, assim, é aquela coisa, uns são mais beneficiados do que o outro na loteria genética, né? E eu acho que tem muito, sim, a ver com isso, com certeza. Não é só isso, mas isso tem a ver. E o caso é que, como eu falei para você, eu comecei ali com 16, 17, que eu descobri a balada e tudo, e eu tinha um grupo muito legal e muitas vezes eu me dava bem, então, para mim, a adolescência foi uma vida muito feliz. Não era perfeição, claro, mas eu acho que a do Joãozinho e do Cabeça não era, porque eles tinham o quê, cara? Acho que os dois eram 1,60 m, 1,62 m, e eles eram muito Entendi. magros. E o Cabeça era muito feio, cara. E eu acho que isso sim teve a ver, com certeza. Com certeza, você falou muito bem, o cara quer ser popular, quer pegar a mulherada, tá cheio de hormônio. E aí, no caso deles, viu que eles não estavam bem longe de ser, na linguagem de hoje, o Shed, né? Então eles se revoltaram também com isso. Mas
Não sei se eu me expliquei bem, cara. Eu falei legal. Qual era o contexto familiar desse cabeça? Era uma família controversa? Tinha briga? Mãe solteira? Como é que era? Os pais dele eram separados e ele, na verdade, depende de como a gente olha, porque assim, a mãe dele conheceu um estrangeiro e foi morar fora do país, tá? Não vou dizer qual país aí, enfim, não vamos entrar tanto em detalhe. E o cara, esse tinha grana. E aí, olha só, a mãe deixou pro cabeça um belo de um AP, entendeu? 2 quartos, tinha quarto de empregada, pagava condomínio, mandava dinheiro para ele. Então você vê assim, por um lado vai dizer, a mãe abandonou o cara. Eu acho que ele já era maconheiro nessa época. Eu conheci quando novo, ele andava com a turma que fumava maconha. Mas ao mesmo tempo, por um lado abandonou, por outro lado é uma puta oportunidade. Imagina um cara novo, num baita AP, morando sozinho, não tendo família, encher o saco. Depende de como você olha a situação. Certo. E aí, assim, ele tinha conhecidos em comum, mas eu nunca fui pra balada com ele. A gente morava perto, a gente nunca foi do mesmo grupo, entendeu? E depois eu saí fora, essa galera meio que foi se dispersando, o pessoal, todo mundo começou a trabalhar, não estava estudando, que nem eu, e aí cada um começou a se desenvolver mais, né? O grupo ele foi se distanciando. E esse cara, muitos anos depois, eu já estava em outra vibe, buscando a minha vida, estava bem longe disso aí, de maconha, enfim. Eu ouvi falar dessa figura, desse cabeça. Um outro vizinho me disse, olha, o fulano ali, ele foi internado, ele entrou no crack, e aí ele vendeu tudo que tinha no apartamento, e aí foram entrar no AP, eu acho que a mãe dele, ou o vizinho, sei lá. Aí tava ele, uma cadeira de praia, um cinzeiro, e não tinha nem lâmpada, ele tinha fumado a lâmpada. Quer dizer, ele já tinha vendido tudo. Sim, ficou uma cadeira de praia, um cinzeiro, e tava ele fumando uma cadeira de praia no meio de um AP vazio, no meio da sala. Ó, você era amigão dele? Como é que era? Eu fiquei mais amigo dele depois. E aí, assim, a história dele me contaram aí que ele foi internado numa fazenda, dessas fazendas meio evangélicas, que os caras vão lá para se recuperar. Aí ele saiu, e aí, como a gente morava mais ou menos, morava perto, a gente encontrava o cara na rua, conversava. Mas ele me falou, eu percebi, o lance dele era só farinha, né? O negócio dele era, ele largou a pedra, mas ficou só na farinha. E como é que é a história dele? Ele não estudou, né? Acho que a mãe, o padrasto tinham condições, mas ele não quis, ele não estudou. E ele tinha emprego de mais simples, vamos dizer. Ele foi tipo monitor de supermercado, que é o cara que ele cuida dos caixas, sabe? Certo. Não sei, tá? E só que é o seguinte, ele não indo pro final, indo mais perto no tempo para agora, ele não conseguia se manter nos empregos, ele brigava, ele não tinha disciplina para manter o emprego, entendeu? Porque o negócio dele era cheirar e claro, isso vai alterando. O pessoal se viu que esse cara é um drogado, e ele incomodava. E ele. Como é que eu vou dizer, cara? Eu convivia com ele, né? E ele cada vez mais magro. E engraçado que perto de onde a gente morava, andando umas três quadras mais ou menos, tem uma avenida que é importante na cidade e tem ônibus que leva para quase tudo que é lugar. E eu sempre encontrava o cara indo e voltando dali, né? E aí uma vez eu perguntei, então, mas o que é que você vai tanto para ir? Qual é que é a jogada? E aí ele me explicou que tinha um ônibus que levava para um extremo da cidade.
Claro, o ônibus parando, parado, sinaleiro, tipo, ida e volta dava mais de 1 hora. Era quase como se o cara pegasse um ônibus para ir a uma praia, que é de Porto Alegre até a praia, entendeu? O cara fazia, quando tinha dinheiro, ele fazia isso, entendeu? Tinha perto também, mais ou menos perto, mas ele queria coisa boa, ele ia até lá, tinha o final do ônibus numa praça, ele me explicou, aí ele caminhava um pouco, pegava o negócio e aí voltava pro fim da linha para pegar o ônibus para voltar. E nessa brincadeira toda era 1h10, 1h15 de viagem. Essa tipo, época vocês conversavam muito? Sim, eu era mais, eu convivia mais com ele, mesmo estando em outra vibe. E ele me contava isso aí, ele fazia tipo isso 2, 3 vezes na semana. Então, praticamente, o cara ia à praia 3 vezes na semana, só que, na verdade, ele estava indo num ponto extremo da cidade buscar droga. Entendeu? E aí, nessa época, ele já não trabalhava. Isso aí, vamos precisar no tempo, foi entre 2016, que eu conversava mais com ele na rua, entre 2016 e 2020 agora. Mais ou menos, é recente. E por que eu conversava com ele? Porque o Cabeça era um cara inteligente, né? Entendeu? Ele é um cara maluco, mas ele é um cara muito bom de papo. Dá pra falar coisa de política, de putaria, falar coisa do bairro, de gente conhecida. Ele era um cara muito bom de papo. Ele era inteligente, só que ele era maluco. A gente falou a questão do corpo, ser popular, de pegar mulher. Eu acho que no caso dele tinha alguma coisa psiquiátrica também. Porque ele não conseguia. Ele tinha um sabe se era bipolar, o que era. Porque ele nunca deu certo em nada, em estudo, em emprego. E dessa época de 2016 pra gente, a vida do cara era só cocaína. Ele parou de ter emprego em supermercado, emprego pequeno, e ele vivia de bico. Quer ver uma coisa que ele faz? O pessoal tava pensando, tá, mas como é que o cara tinha dinheiro pra droga, né? Eu acho que a mãe dele pagava o condomínio no exterior, mandava uma grana. Aí tem uma coisa, eu não sei se ele não tava encostado no INSS, cara. Isso eu nunca descobri. Muitas pessoas dizem que depois que o cara começa a usar a cocaína, eu nunca vi uma pesquisa séria nesse sentido, mas eu tenho uma teoria particular. Eu tive muita experiência disso, de amigos, e a gente nota que a atitude, o comportamento do cara muda. Eu acho que é alguma coisa na química cerebral. Você nota também isso? E outra coisa, tem um cara que falou pra mim uma vez, e eu nunca mais esqueci, que a cocaína tem alguma propriedade ali que o cara, ele perde a noção do caráter total. Ele acha normal roubar, ele acha normal matar, ele altera. É alguma coisa na química do cérebro. Você notou também que a atitude dele mudou? Como é que foi esse processo pra você? Assim, nele eu não notei porque quando eu comecei a conviver mais com ele nesse período de 4, 5 anos, ele já tinha sido internado por pedra e a vida dele já era só cocaína. Mas do pessoal que eu conheci, que usava, eu acho que é verdade, eu acho que é um vício muito forte que o cara, ele tem que fazer alguma coisa para conseguir, entendeu? Meio que domina o cara, então por isso que ele vai roubar, ele vai dar golpe. Eu acho que muda o caráter da pessoa, assim. E não só esse cara, e outros que eu conheci, geralmente eles são muito nervosos, entendeu, né? Eles são mais, eles não, o maconheiro é relaxadão, o maconheiro assim, é lentão. O cara da cocaína, ao contrário, ele é um cara nervoso, assim. Mas o do Cabeça aí, porque quando eu comecei a conviver mais com o cara, a vida dele já era isso. E aí, eu e outros amigos sempre teve essa dúvida, se ele era encostado por questão de doença mental, sei lá, se ele era encostado no INSS, porque ele vivia de bico e a gente não entendia como é que ele sustentava. Por exemplo, ele entregava panfleto para comércio, pegava, dá R$50 e entrega 100 panfletos. Ele
uma época ele tá mais pro final, ele tava comum encontrar ele carregando coisa que ele achou no lixo, peças de computador, móveis. Ele tava virando praticamente um lixeiro já perto do fim. Que ele pegava alguma dessas peças para vender. Não, decadência total. Eu me lembro, acho que foi em 2018, uma vez eu fui tomar uma cerveja com ele no AP dele, né? Porque ele era um cara bom de conversar. Eu falei, é um cara inteligente. E o AP do cara até no final tinha móveis, tudo tava bem organizado. E tinha quarto de empregada, 2 quartos, era um puta de um AP, cara, um prédio, sim, não tinha garagem, um prédio simples, mas um prédio classe média baixa legal, entende? Não, um puta de um AP, e o cara jogou tudo fora por causa de droga, tanto que no final, eu me lembro assim que, tipo, era 7h30, 8 horas da noite, mais ou menos assim, já é outro bairro, mas é perto do nosso. Nesse trajeto que ele fazia para pegar esse ônibus aí para buscar a droga, que ele só buscava nesse lugar, eu encontrava o Cabeça. E ele vinha voltando da avenida, eu já sabia que ele tinha descido do ônibus, estava indo para casa para usar. E ele te via, ele mal cumprimentava, ele ia caminhando rápido, porque para a polícia não parar e não pegar. Ele estava desesperado para chegar em casa e dar o teco logo. Engraçado que ele contava que ele já era conhecido dos motoristas dessa linha de ônibus. Os caras já sabiam que ele queria fazer, né? Tipo, o cara... porque o cara deixava ele no fim da linha, aí quando vê 15 minutos voltava o cara pra pegar o ônibus de volta. E os caras sabiam que ali naquela vilinha ali, que era tipo um beco, assim, essa vila. Eu conheço mais ou menos o lugar. E ele mesmo contou, Cabeça, que às vezes no ônibus ele dava um teco no ônibus, ele ia no fundo do ônibus e dava um teco ali. Tava meio vazio, já era de noite. E o cara era muito louco. Mas a gente tinha dúvida como é que ele fazia pra sustentar. Tanto que tem um vizinho nosso que é um pouco, esse assim é um pouco mais playboy, que ele ia pedir açúcar, pedir pão ali, e a mãe do cara com pena dava, né? E ele mais bem pro final, eu acho que já era pandemia ou era um pouco antes. Eu lembro que nesse trajeto que ele fazia para pegar o ônibus da droga, eu me lembro que ali perto tinha uns bares, eu ia tomar uma cerveja, e aí eu tava voltando por aí já, tipo 8 horas, 8h30, tudo assim, já vazio, né? Porque cidade grande é isso, essa hora não tem ninguém na rua, né? Entendeu? Principalmente no lugar de bairro residencial, porque é assalto, enfim. Certo. E aí eu tava voltando do bar, eu tava indo pra casa, aí eu vi de longe, tava o Cabeça sentado no fio da calçada. Eu olhei, ele tava comendo uma marmita. Eu disse, que é isso aí? Que houve, cara? E ele assim, não, a casa aqui, a senhora me deu uma marmita aí, me deu uma força. Então, isso aí eu acho que 2019. O cara já tava assim, pedindo comida, tava comendo na sarjeta. Como é que era a questão da pedição de dinheiro pra você? Era muito grande? Como é que era? Uma vez ele me pediu dinheiro e eu tava bem na época, aí eu acho que foi 20 ou 50 reais, eu lancei na dele, e eu já fiquei meio assim, puta merda, né? Mas o que aconteceu? Esse cara, ele era inteligente, Cabeça, eu sei que deu problema com o celular, essa operadora aí, essas merda, né? E ele foi aqui no foro da cidade, sabe que a operadora tem 1000 processos contra. Ele foi eu sei que deu um problema, ele lá no foro da cidade tem uma salinha que se chama Justiça Instantânea, que aí o cara vai ali, o funcionário de justiça monta o processinho pro cara, ali a petição inicial, e como é pequenas causas, não precisa de advogado. Aí falar pra ele foi ali e ganhou, tipo, acho que 2 ou 3 mil reais da Vivo. Você vê como ele era malandro também, né? Ele inventou uma coisa ali e arrancou o dinheiro. Não, eu acho que a companhia sacaneou ele mesmo, só que ele ouviu falar e ele foi atrás. Entendeu? E aí, como não tem advogado, o próprio funcionário monta o processo pra ti,
Aí ele foi lá e disse, é aí, acordo, aí acho que deram entre 2 e 3 mil ele ganhou. E o operador tem dinheiro, digamos, ele pediu 5 e levou 2,5, entre 2 e 3 mil, entendeu? É pequenas causas, é tudo na base do acordo. Eu acho que ele não foi, eu acho que ele tinha razão mesmo. E aí ele pegou essa grana, eu me lembro que encontrei na rua, ele disse assim, tá aqui, até vou te pagar mais em juros. Eu disse, não, é isso aí que tu me dá o que eu te prestei. Eu acho que era R$ 20 mesmo. Aí ele me deu, né? E eu expliquei, cara, porque às vezes eu encontrava cabeça na rua e a gente saía pra caminhar, assim, porque ele era muito bom de conversa. E eu dizia pra ele, cara, sai disso aí, entendeu? Porra, vai pegar um emprego, cara. E ele falava que às vezes queria sair. Eu dizia, velho, a vida tem outros prazeres, cara. Vai ler um livro. Vai, não sei, pega um livro barato. Vai fazer um exercício. Eu disse pra ele, cara, o que você gasta aí em coca por mês, dá pra comer 2 putas baratas por mês, é melhor do que isso, cara. Entendeu? Eu dizia pra ele, eu tentava convencer, mas depois do tempo eu vi que era inútil, né? Não tinha saída. E aí ele deu dinheiro e ele tava todo feliz, tava cheio da grana. Eu disse pra ele, cara, não vai gastar tudo isso aí, né? E aí ele riu e disse, não, já tá tudo preparado. Eu sei que parece que nessa semana depois eu encontrei, parece que ele já gastou de cara uns R$ 300 em cocaína, assim. Parece que ele virou 2 noites. Então é um cara que não tinha saída, né, Hernani? O povo fala que o dinheiro do drogado é dinheiro maldito, ele não rende, você já viu isso? É impressionante, né? Sim, é verdade, é verdade. Ele pegou 3 mil na mão e eu acho que em menos de um mês ele torrou tudo, cara. Porque ele foi lá e já comprou um monte de cocaína, aí virou noite. E curioso que outros caras que eu conheci que faziam, geralmente, assim, é como você vê na balada. Cara cheirado, mulher também, eu já vi. O que eles fazem? Eles cheiram lá, e aí pra compensar, porque ficam durão, travador, eles começam a beber um monte. Você já ouviu falar disso, né? Sim. Com o cabeça era o contrário. Até porque ele não tinha dinheiro para as duas coisas. Ele só usava cocaína, cara. Nem fumar, ele fumava. Então ele ficava... Você foi nesse período que a mãe dele descobriu que o apartamento tava todo depenado? Não, foi depois, porque quando ele depenou, ele foi internado, eu acho que foi 2014, 2015. E aí ele se recuperou e voltou pra P. Acho que pegou emprego, mas logo em seguida ele voltou a cheirar, ele largou a pedra, né? A fase final dele foi 2019, 2020. Porque ele, como eu falei, a vida dele era só cocaína, né? Catando lixo, pegando marmita Ele virou praticamente um mendigo, só que morava num AP bom. Aí o que aconteceu? Ele começou a roubar. Aí que entra a parte final da história. O que ele descobriu? Ele... assim, perto da onde a gente morava, vamos dizer que onde a gente morava, perto, assim, tem uns lugares, tipo 1 quilômetro, mas tem uns lugares meio pesado, entendeu? Bem coisa de cidade grande, tem uma parte boa, uma parte média, tem uma parte podre, é tudo misturado, tudo junto. Certo. E ele descobriu, num desses lugares, eu não vou dizer qual é, conheço qual é o lugar, ele descobriu que ele podia, não só ali também, não vou botar tudo no cu dos caras, que ele podia vender lâmpada. Essas lâmpadas de LED. Certo. Aí ele começou a roubar isso aí. Porque tem muito prédio residencial que tem essa lâmpada na entrada, né? Em cima do portão da grade. Tem tipo um telhadozinho no portão. Mas isso aí já é fim de carreira total, né? Total, não. Ele tava mais magro ainda, ele tava um lixo, ele tava na fase final. E aí, inclusive, teve um boato. Acho que o pessoal tirou uma foto ou filmou aqui no nosso mesmo bairro, numa parte boa, mas assim, tem parte classe média baixa e tem, tipo, em alguns lugares 2 ou 3 ruas que são só prédio novo, que eu te falei, começaram a fazer nos anos 90, entendeu? Aqueles prédiozão, com sacada bonita, com academia, com garagem.
que é praticamente classe média alta, entendeu? No meio de um bairro classe média baixa. Tipo umas Certo. ilhas, assim. E ele foi andar nessa região aí, e ele começou a pegar a lâmpada na entrada dos prédios. É o que dizem, né? E aí parece que ele foi filmado e botaram numa página do Facebook do bairro, ou da rua essa, ali dos Playboy ali, e os caras dizendo que queriam pegar e dar um pau nele. Tava nesse nível. Que foi filmado e tudo. Inclusive, num desses lugares onde eles vendiam as lâmpadas, ele apanhou. Ele foi encher o saco lá e levou um soco, um socão no meio do peito que rolou a escada. Mas Aí da ele me polícia, falou, de quem? não, dos próprios marginal, porque ele era muito chato. E aí ele me contou depois, e vê como o cara era doente. Ele me contou isso aí, disse assim, cara, eu fiquei mal, até porque eu tenho um problema do coração, eu tenho um sopro aqui. E eu disse, cara, como é que é? Porra, tem um sopro no coração aí, tu tá dando teco ainda, tem que parar com essa merda, cara. Entendeu? O cara já era cardíaco, e o cara cheirando, que é um negócio justamente que acelera o coração. Você vê um... maluco. Sim, ele era totalmente dominado pela farinha. E, inclusive, num dos lugares do bairro aqui, que aí já não tem a ver com roubo, não do meu bairro, um bairro próximo, aí não, entendeu, vão separar. Tinha um puteiro ali, meio baixo nível, e ele fazia, tipo, serviço ali, tipo, limpar chão, ele fazia bico ali, o pessoal tinha pena dele, e ele me contava que ele queria comer as putas de graça. E ele me contou isso aqui, o plano dele era levar as putas pra pé dele e queria levar até a puta pra morar junto. Nossa, mãe. Não, o negócio é É surreal. o que o pessoal surreal. chama de low energy. Total. E eu disse pra ele, cara, porra, você não sabe quem é essas mulheres, de repente elas vão te roubar, pode até te matar, pode ser mulher de bandido, tá fugida, tá morando no puteiro, não faz isso. Eu acho que isso mas eu acho que não é nem que eu convenci, porque ele era muito feio, isso é só loucura da droga, entendeu? O plano dele era comer puta de graça. É um negócio surreal, assim. Mas, enfim, ele chegou na parte final quando ele começou a roubar a lâmpada. Ele começou a roubar as lâmpadas do próprio prédio. E o pessoal desconfiou, porque ele era tipo o maior drogado do bairro. Todo mundo sabia que ele era drogado, que ele era cheirador. Certo. E eu não sei como é que descobriram, né? E aí foram na polícia, e ele aí, entendeu? E aí ele começou a responder um processo por furto, né? E aí ele já virou criminoso oficial, entendeu? Aí vem a parte final. Parece que ele já estava tão louco que, tipo, tinha um vazamento do banheiro dele pro AP de baixo, e ele estava tão louco, tava nem aí, não mandou arrumar, não tinha dinheiro. Aí o síndico, algum vizinho ligou pra mãe dele, ó, tá dando problema aí, tá dando vazamento, fulano não arruma, sabe como é que é? Aí a mãe dele veio lá de fora, encheu o saco, e o expulsou do apartamento, e botou pra alugar, reformou e botou pra alugar. Aí que terminou a história do nosso amigo Cabeça. Ele foi morar em albergue. Ele não tinha nem telefone celular, ele não tinha disciplina pra isso. Entendeu? Ele tinha, depois ele perdia ou vendia, entendeu? Eu falava com o cara quando eu encontrava na rua, porque ele era um cara que é zero disciplina. Ele não conseguia manter uma conta de celular, entendeu? Nossa, cara, fim de carreira total. Não, é total. O dinheiro, a economia do cara era tudo voltado pra farinha. A vida do cara era a farinha. E aí que eu fiquei sabendo disso porque me contaram, o pessoal aqui da zona, que inclusive o cara, isso um vizinho próximo contou que ele foi expulso. E aí um outro cara o viu assim entrando ali que tem um albergue que é 1,5 km daqui, que é um albergue grande, onde só mora cara de rua, marginal, só o casta baixa mesmo, e ele tava morando ali. E aí esse foi o fim do cara. Eu sei que ele tem um pai, parece que o pai dele é um cara mais simples, que mora um pouco mais afastado, mas eu acho que ele não foi morar com o pai.
parece que ele ficou morando em albergue. E tipo, agora, 2022, 2021, eu falava pro pessoal que conhecia, porque ele virou meio uma lenda do bairro, né? E no final, o pessoal pergunta, será que morreu? Como é que tá essa figura? E aí faz uma ou 2 semanas, tive que resolver um problema aí na rua, era tarde, eu tava nessa mesma avenida, onde ele pegava o ônibus para ir buscar a droga. Aí passa um táxi, ele me dá um grito, assim, eu olho, tava o cabeça dentro do táxi. Ué? Passando de táxi, cara. Eu olhei, puta, é um cara andando de táxi. Aí eu pensei, olha, cara, ou ele foi buscar droga de táxi, ou tava indo buscar, ou ele já tinha buscado, ou tava indo buscar, só pode ser isso, cara. Porra, o cara de táxi. E foi a última vez que eu vi essa figura. Você acha que ele continua do mesmo jeito? Eu tenho certeza, salvo um milagre, porque a vida e esse foi o exemplo mais extremo que eu já conheci. Tem uns que chegaram perto, o outro, o Joãozinho, morreu cedo, mas esse cara, ele é mais velho que eu, acho que ele tem uns 42, 43. Esse cara, ele foi o exemplo mais extremo que eu conheci. Dá pra dizer que a profissão dele era ser drogado. A vida do cara era farinha. Ele deixava de comer pra usar droga. Você teve vontade de ajudar ele? Cara, até você falou, eu não me lembrei. Uma época eu conversava bastante com ele. E aí eu levei umas 2 vezes o cabeça pra missa, cara. Levei o cara da missa de carro, inclusive. E assisti uma missa, ele não entendia, eu tava meio inquieto lá. Mas aí na segunda vez, eu comecei a notar que o cara começou a dar umas indiretas. Por que ele tava indo comigo? Porque ele queria que eu desse uma carona pra levar o cara, pra levar lá pra buscar, entendeu? Nossa, cara. Não adiantava nada, ele queria que eu fosse táxi de Uber de droga pra ele. Aí eu me liguei, aí eu dei um tempo de falar com o cara. Ali não tinha saída. Não adianta, cara, não adianta se iludir. Droga e mau caratismo anda sempre lado a lado, Ruger. Não adianta, cara, não adianta. Não adianta ficar se iludindo, não adianta essa historinha. Cara, droga e mau caratismo, tem ouvinte que fica bravo, escreve nos comentários que usa droga, que não é assim. Cara, não adianta, Ruger. É fato. Droga e mau caratismo é lado a lado, cara. É sempre essa merda que você tá falando aí. O cara faz alguma coisa já sempre com segunda intenção, porque é pra você patrocinar, é pra você pagar a da vez, é porque ele já ajuda você achando que na próxima ele vai manipular, sempre contando historinha triste, é o meu filho, eu preciso de dinheiro pro meu filho, é sempre... O Ruger, não tem jeito, cara. Não tem pra onde fugir, Ruger. Não tem. E é bom que você falou nos ouvintes aí, porque primeiro eu contei ali do Joãozinho, eu acho que eu expliquei mal, porque é muito difícil explicar assim, uma outra época, até explicar o sentimento que o cara tinha. Eu já me lembro como eu sentia naquela época. E também tem uma coisa, quando o cara tem 17, 18, tudo é mágico, né? Porra, o cara cheio de hormônio do crescimento, testosterona 1000, o corpo recupera rápido. E eu tô dizendo isso por quê, Hernani? Porque eu noto que tem muito ouvinte, que os caras têm 18, tem 17, 20 anos, os caras estão no auge biológico da vida e os caras não querem sair de casa, os caras não querem viver. Claro que a época de hoje é muito mais difícil, né? Aquela minha época, lá anos 90, eu tenho que dar o contexto, era muito mais fácil, cara. Era uma época muito mais saudável, né? Não era tão difícil fazer amizade, fazer grupo. Hoje o pessoal é muito mais tribal, né? E tribo disso, tribo daquilo. Mas assim, o pessoal tá perdendo a época de ouro da vida deles, cara. Entendeu? Eu me lembro naquela época quando o cara ia pra uma festa, voltava de manhã, voltava com os amigos, mesmo que não estivesse bebendo, só falando bobagem, tudo era mágico, cara. Entendeu? O cara olhar, o cara tava numa praça, eu tava numa um ponto de ônibus, eu tava vendo uma paisagem, aquilo ali tudo era colorido, brilhava.
Brilhava porque o corpo do cara era quase perfeito, entendeu? Como é que o cara vai ficar triste, vai ter depressão com o hormônio lá em cima, tudo a mil, bombando, cara? Claro, essa questão da droga é um perigo, mas como é que os caras vão perder a juventude, cara? Essa é a época do cara fazer festa, fazer bobagem, cara. Entendeu? Claro, Não, mas tem que aí o seu estudar argumento também. não tem muita lógica, porque o cara vai aproveitar, mas ele tem risco também de cair nesse submundo infernal. E aí? Tá, não, eu entendo o que você quer dizer, mas eu não falo aproveitar assim no sentido de usar droga. Não, não, isso não, claro, não precisa. Agora, por exemplo, o cara ter um grupo de amigos, ir numa festa, tomar uma cervejinha lá, pegar a mulher, curtir a música, entendeu? Sabe, curtir aquela alegria da juventude. Porra, isso aí não tem preço, cara. É nesse sentido que eu falo, entendeu? Claro, eu concordo que você tem risco. Mas, cara, viver é perigoso. O cara pode ser na rua e tomar um tiro de uma bala perdida. Entendeu? O cara pode ser atropelado. Pode cair um vaso de planta na cabeça do cara passando num prédio. Então, viver é perigoso, cara. E, porra, pensa uma época que o cara tá no auge da biologia, no auge da vida física, o cara não vai aproveitar. Claro que tudo tem um meio termo. Eu acho que a palavra-chave é o meio termo, entendeu? Por exemplo, eu acho que eu aprontei bastante, mas eu nunca parei de estudar, cara. Entendeu? Depois fui trabalhar. Eu acho que tudo tem um meio termo, entendeu? Eu não ficava todas as noites na rua. Eu ia fazer festa fim de semana, no máximo sexta e sábado. Acho que tudo tem um limite. Eu acho que a palavra-chave é essa, é meio termo. Entendeu? O cara não pode virar um drogado, um cara que tá todo dia se drogando, mas também não pode virar um cara que fica o dia inteiro, toda semana, todo dia no conflito do computador, entendeu? Que não se desenvolve. Por que você acha que os seus amigos caíram na droga e você não? O que foi o diferencial? Família? Ambiente? O que foi o diferencial? Não, na verdade, a gente teve um período. Você usou também, teve um período que a gente usou, correto? Mas só maconha, ué. Sim, também, eu também. Mas aí que tá, cara. Acontece assim que eu tive amigos daquele grupo lá que depois que eu saí fora, que eu fui focar em outras coisas, os caras continuaram fumando maconha e continuam fumando até hoje, inclusive sendo pai de família. Mas só que, assim, a maioria dos caras dessa época, eu vou dizer, acho que entre 60% e 70%, eles foram atrás também. Eles foram trabalhar, eles casaram. A maioria deles, assim, do pessoal mais chegado, até foi pro comércio, montou pequena empresa, lancheria. Tem cara que trabalha em empresa grande. Até esse que trabalha em empresa grande parou. Mas, assim, os caras, eles não ficaram só nessa, entendeu? E eu acho que aí tá uma diferença, é que eu não tô dizendo que maconha é bom, claro que não, mas eu acho que a cocaína é um negócio, crack, uma coisa muito mais forte, entendeu? E esses que no meu grupo, que mesmo eles continuaram fumando, seguiram em frente, eles sempre só ficaram na maconha, entendeu, cara? E os caras hoje estão, economicamente eles estão bem, alguns melhor que eu, entendeu? Outros pior, mas assim, todos, a maior parte cresceu na vida. Mas, como é que eu vou dizer, cara? É que são situações, cada um tem a circunstância, pode ser parecida, mas a situação pessoal é a mesma. Eu vou te dar um exemplo. Eu, assim, família classe média, na faculdade, eu já vi que eu ia ter que lutar pelo meu, né, aqui. Eu não ia herdar empresa de família, não ia ter porra nenhuma para mim, era tudo comigo, né? E então isso me estimulou a correr mais atrás. Acho que você também foi parecido, com diferença aí. Agora, por exemplo, um dos meus amigos que era muito maconheiro, muito sequelado, até ele foi internado soube depois, ele se recuperou, parou. Mas acontece o seguinte, que a família dele tinha uma base muito boa. Tanto que o cara montou empresa de porte médio. Até quebrou na pandemia.
mas isso faz uma diferença também. O cara se recupera, fica mais ou menos, mas se ele tem uma base familiar econômica forte, é muito mais fácil para ele subir, entendeu? Não, mas você não... Assim, eu entendi, mas é que você não respondeu exatamente a pergunta. O que foi o diferencial seu? Por que o Ruger, por exemplo, não caiu na droga? O que foi o diferencial seu que você escapou da cocaína, você escapou do... O que foi o pulo do gato? O que foi o ponto-chave? O que foi? Assim, cara, pra mim foi que esse negócio eu fiquei pouco tempo, mas esse negócio do cara fumar maconha enjoa, né? Isso é um aspecto. Deixa o cara meio... O cara fica meio afetado, o cara começa a se ligar. O segundo ponto, cara, acho que é o principal, é que o cara, eu me dei, vamos dizer assim, eu tomei a Red Pill da vida real, no sentido assim, eu vi meus colegas de faculdade, inclusive a minha faculdade era de humanas, não vou dizer qual é, se era economia, direito, administração, senão não interessa, mas eu vi que eu tinha muito colega boy de faculdade, cara, e eu vi que os caras já tinham a vida ganha. Por exemplo, eu entrei na faculdade lá, eu ia de ônibus, e os caras mal entraram, já ganharam carro zero. Ou eu com o carro do pai, o cara ia de BMW, ia de Vectra. Por exemplo, naquela época, o carro dos boys era Golf, tinha cara que já é de Golf, entendeu? E que era o Golf geração 3 lá, que hoje é uma bosta de carro. E então eu vi assim, esses caras aí já tá tudo pronto para eles, entendeu? E eu vou ter que fazer pelo meu, eu vou ficar nessa aí, entendeu? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ser melhor nas aulas, eu tenho que, entendeu? Eu tenho que correr atrás, isso que eu me dei conta. Porque quer dizer, a dificuldade, igual, eu também passei por esse processo seu. É a mesma coisa que você. A dificuldade, às vezes, o pai quer que o filho tenha uma vida muito boa e acaba sem querer matando o filho. Porque querer que o filho tenha uma vida muito fácil é uma das portas de entrada pra droga. Porque o menino tem uma vida tão fácil que aí ele, pra procurar prazer, ele vai pra loucura, ele vai pra insanidade total e destrói com a vida dele. A questão da dificuldade é fundamental, Ruger. Eu também tive esse mesmo processo seu. Não posso perder meu tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. A vida inteira, trabalhei e estudei. Então, quer dizer, a dificuldade, ela o cara cai na real. Protege. Cai na real. Ele cai na real e ela te protege de você ir pra caminho turvo, né, o Ruger? Sim, porque o cara vê que assim, que ele não, uma hora ele vai faltar o dinheiro, uma hora, se ele quer, ele quer ter um carro bom, ele vai ter que juntar grana, ele quer, que nem os caras que, eu me lembro que os caras na faculdade, a balada era de quarta a sábado, os caras tinha cara com muita grana, e aí o cara começa a perceber, ver onde os caras moram, ver que a vida dos caras é uma barbada, e aí o cara percebe, olha, provavelmente eu nunca vou chegar nisso aí, mas se eu não focar, se eu não for um cara mais sério, se eu não fizer por onde, nem perto disso eu vou chegar. O cara se cobra, o cara vê a real e vê que tem que fazer o dele, né? E como eu falei, eu nunca parei de estudar, enfim, e é isso. E outra coisa, ao contrário desses dois caras que eu falei, o Joãozinho e o Cabeça, a minha vida era mais rica, porque tipo, já desde os 17 eu já fazia peso, eu tinha feito natação alguns anos antes, até essa coisa meio PUA, meio PUA de se desenvolver, isso eu me lembro que me falavam quando eu tinha 13, 14 anos, porque eu era muito magro, e talvez eu acho que isso foge um pouco dos jovens de hoje, alguém chegar pro cara quando tá com 12, 13, velho, vai se desenvolver aí, que é uma idade ideal para isso, fazer um basquete, um futebol também serve, natação, claro, que é um esporte do caralho, e tanto que a natação mudou a minha vida, eu cresci pra cima, pros lados, natação é um esporte do caralho, cara, entendeu? É científico, natação e remo são os mais completos que tem,
Isso eu fui fazer com fui dos 12 aos 16 fazendo. E então eu acho que isso falta para alguns jovens de hoje. Mas assim, eu meio que enrolei, desculpa. Eu acho que faltou pro Cabeça e pro Joãozinho é que eles não tinham outras coisas para fazer na vida. Eles não foram estudar, eles não tinham para noite, quer dizer, para festinha, para balada. Não faziam academia, eles não tinham outras coisas para ocupar o tempo, entendeu? Não tinham outros prazeres. Né? Eu acho que isso é importante, cara. Eu acho que você teve isso também, que nem eu, tipo, tem os amigos, vou tomar um trago, mas tá o prazer de estar com os amigos do grupo, entendeu? Da vida social. Eles não tinham, eles perderam isso muito rápido, entendeu, Hernani? Ruger, eu vou fazer 2 perguntas bem difíceis para caminhar para o final. Primeira pergunta, a guerra contra as drogas fracassou? Porque, quer dizer, a gente vê que o uso de drogas hoje é absurdo, o tráfico realmente é um poder paralelo perigoso, hoje a milícia já trafica, tem a questão das facções. Então a primeira pergunta que eu te faço é, a guerra contra as drogas fracassou? É a primeira pergunta. E a segunda... Eu quero que você explique pra mim uma coisa que pra mim é uma às vezes os ouvintes perguntam por que eu falo tanto de droga, e na verdade pra mim é um assunto que me fascina pro lado negativo, porque eu perdi amigos pras drogas e eu fico tentando entender onde nós falhamos como sociedade. Eu queria que você explicasse o seguinte, do seu ponto de vista, pela sua maturidade, pelas coisas que você viu, pelo que você viveu. E você que cresceu nesse ambiente de droga, mas conseguiu escapar, como fazer o jovem entender que a droga é o caminho do fracasso, da morte, do hospício, da cadeia, do cemitério, da tristeza? Como chegar nesse jovem? Porque eu acho assim um assunto que é de uma complexidade. Como chegar nesse jovem? Como mostrar para ele? Será que... Como que nós vamos fazer para chegar nessa molecada? Como que como que nós vamos alertar? Porque eu vejo que é sempre mais do mesmo. O Proerd, eu não tô criticando não, acho que o Proerd deve ter seu valor com certeza, acho que a polícia militar indo nas escolas tem o seu valor sim, eu aqui não tô para fazer desmerecer ninguém não, o trabalho de ninguém. Mas a minha pergunta é, isso aí já é uma abordagem, mas... eu acho que isso é muito mais do mesmo. Como chegar no jovem e explicar para ele, olha, jovem, esse é o caminho da morte, aqui ou vai ser morte, ou vai ser cadeia, ou vai ser hospício, clínica. Então, primeira pergunta, se a guerra contra as drogas fracassou, e a segunda, como chegar no jovem e fazer ele entender que esse caminho é furada? Bom, vamos pela primeira. Eu acho que fracassou, sim. Eu acho que eu já falei num outro Sou Droga sobre isso. Eu falei de um lugar onde eu ia, numa outra cidade, que tinha um bairro que foi dominado por isso, né? E que até ficou meio... comecei a não gostar de lá, que eu vi que tudo era uma fachada. Eu acho que fracassou. Em primeiro lugar, a droga é um negócio que sempre existiu na história da humanidade. Acho que na idade contemporânea agora é mais. Eu acho que fracassou porque o mundo moderno, o mundo pós-moderno, é mais difícil para a pessoa ser feliz nesse mundo. É um mundo mais louco, mais tenso. É o que o pessoal fala, a dificuldade da vida do homem mediano, que há 80 anos atrás o cara ia ter uma família, uma casa, certo. Hoje é o contrário, é mais certo que o cara não tenha, né? Isso é um ponto. Mas fracassou também porque, e eu falei isso naquele programa, fracassou porque quem está no topo da pirâmide da hierarquia social, grandes bilionários, os caras que mandam, né? Eles não querem, eles querem que fracasse. Por quê? Porque droga é um negócio que dá muito dinheiro, entendeu, cara?
E, inclusive, isso não é teoria da conspiração, tem processo judicial, tem documento público, tem livros, tem filme, tem um filme famoso que saiu há pouco tempo. E por quê? Porque dá muito dinheiro, cara. Droga é um negócio que é o maior negócio do mundo, praticamente. É maior que o petróleo, que o tráfico de armas. É uma Babilônia de dinheiro. E os caras que são os donos do mundo, a maioria são banqueiros. E, porra, quer lavar esse dinheiro aqui, vou pegar uma baita comissão, porra, maravilha. Tamo junto, né? E o segundo aspecto, eu falei naquele programa também, é que a droga assim, e a violência que ela gera, a overdose, ela mata muita gente. Tanto que o primeiro personagem da nossa história morreu, né? O Joãozinho foi pro saco, menor de idade ainda, era um puta cheirador. E matando gente para esses caras que estão no topo é uma coisa boa, porque eles mesmos dizem que um dos objetivos, eles acham que tem muita gente no mundo. Isso aí tem entrevista dos caras, isso aí todo mundo sabe. E aí com o negócio de droga, facção, é muita gente que vai morrer em tiroteio, vai morrer na cadeia, morrer de overdose. Então é uma maneira, mais uma maneira, assim como o aborto e outras coisas, de controlar a população, cara. Entendeu? Diminuir o número de gente. Então, você ganha muito dinheiro por um lado e mata muita gente que eles chamam, de comedores inúteis por outro. Então, vamos dizer que, de certa maneira, a guerra das drogas, ela é uma farsa. Tá? Ponto. A segunda pergunta, cara, eu me lembro da minha juventude, que eu falei para você que foi uma juventude muito drogada, né? Que eu ia em parques em parques da cidade tinha 50, 70 jovens fumando maconha, lá no universo de 200 jovens no parque, assim, faltaria camburão pra polícia levar todo mundo, né? Hoje eu já vejo menos isso aí, entendeu? Mas aí é outro problema, não vou alongar. Cara, vejo o meu exemplo, e vejo até exemplo de não são poucos, de 40% da minha geração que nunca usou. O que eu noto eu notei o que eles tinham em comum, cara. Eram pessoas que tinham famílias mais estruturadas, pai e mãe juntos, é um ponto, né? Família tradicional. Outro aspecto importante tinha a questão da religião também, entendeu? Eu frequentei grupo de jovens de igreja, entendeu? Tinha drogado lá, tinha pessoa que aprontava, sim, mas o pessoal, assim, que essa orientação religiosa da família, claro que demais pode ser uma merda também, óbvio, mas eu acho que isso ajudava. Eu notei o pessoal que tinha uma base de valores maior, né? Tanto que muitos desses jovens que eu conheci que eram mais centrados tiveram um filho e casaram cedo, né? Claro que a maior parte desses casamentos deram errado, acabaram se separando, eram muito novos, não tinham nem condição econômica de casar, mas a base familiar e religiosa eu acho que é uma resposta, sabe? Que eu conheci até dos pais desses jovens, alguns, não todos, eram pessoas assim muito, eu acho que eles tinham um diálogo, entendeu? Eles tinham uma boa relação de conversa, não era uma coisa nem assim que eram largados, faz o que quiser, foda-se, mas também não era uma coisa muito autoritária. E curioso que desses jovens, aí eu estou me lembrando de alguns exemplos agora, a gente falou daqueles dois caras, que eles eram meio, vamos dizer que eles tinham um perfil meio incel, né? Desses caras que não entraram nessa, a maioria, pensando de aparência física, mas metade era normal, entendeu? Tinha uns que tinham melhor aparência, que eram os caras mais pegador, mulher bonita também, embora tivesse mulher bonita que também se perdeu nisso aí, que eu fiquei sabendo depois, mas
essa coisa de ser popular, de ser tanto o cara como a mulher ser os mais bonitos, os mais destacados, não é só isso que explica, né, também. Não é só isso, sabe? Isso também é um fator, claro, a vida é competição, cara, entendeu? Todo mundo quer se dar bem, não adianta mentir, entendeu? Ainda mais jovem, o jovem que quer pegar, pega o garotão de 17 anos lá e quer pegar a melhor da turma, todos querem, óbvio, né? Mas não é só isso que explica, cara. O que eu me lembro dos bons exemplos era família estruturada e bons valores, religião junto. Isso são os dois principais fatores que eu notei. Vida real, mundo real. Bom, Ruger, entendeu? Seu canal vai estar na descrição. Quero pedir para você dar suas últimas palavras para as pessoas que ouviram esse programa, seu último recado aí para os jovens que nos ouviram. Assim, Nani, eu agradeço a oportunidade, a lembrança do meu canal, a oportunidade de estar aqui. Até te peço desculpa, acho que eu falei demais aí, acho que você deveria ter falado mais também. Imagina. Que você entende bastante do assunto e peço desculpa se eu ter me enrolado algumas partes da história. O recado é assim, eu sei que a gente tem, que você, né, claro, o NVP aqui, a Sociedade Primitiva, tem, a maior parte é jovens ali, entre adolescentes e jovens adultos. Eu vou dizer assim, eu vou dizer o óbvio para eles, e o óbvio é o que qualquer pessoa mais velha vai dizer: vai estudar, vai trabalhar, vai treinar e, acima de tudo, o mais importante é bom senso, é equilíbrio, é saber, assim, no seu tempo, na sua condição econômica, quando é a oportunidade de ir numa festinha, tomar uma cerveja com os amigos, lá, dar uns beijinhos na gata, um troço casual, uma baladinha. Eu acho que tem que ter isso na juventude, mas tudo tem o seu momento. Eu acho que, em primeiro lugar, vem o dever. Se o jovem aí, tá estudando bem, tá trabalhando, tá ganhando a grana dele, tá crescendo, tá cumprindo a meta dele, pode sim, vai num sábado lá, entendeu? Toma uma cervejinha, entendeu? Ou nem precisa de uma balada, vai lá na casa de uns amigos, vai ver um filme com os amigos, vai no barzinho ali, entendeu? Vida social é importante. E a questão é essa, são as duas palavras-chave, são essas, bom senso e equilíbrio. Tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora, e é como eu falei do cabeça na parte final, tem gente que não adianta conviver junto, não adianta. Se você vê que os caras ali já estão em farinha, já estão nessa de fumar maconha direto, não trata mal, cumprimenta, beleza, mas se afasta. Porque, até pelo seguinte, você pode estar andando com eles na rua, falando sobre futebol, e aí chega a polícia, e eles estão com muita droga junto, e você junto, você vai preso, cadeia igual, e tá andando com o cara. Vão vender junto, e até explicar o dito pelo não dito, entendeu? Então, trata bem, cumprimenta, mas não fica muito tempo junto, pega e se afasta. Esse tipo de gente não vai acrescentar nada para você, entendeu? É aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhado. Bom, é isso aí, Ruger, é isso aí, ouvintes, e falou! Na boca do crime.